dizer que Deus vai te usar. Amém, querido? A palavra de Deus, em 1 Pedro 5,7, diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lance sobre ele a tua ansiedade nessa noite, porque pode ter certeza, ele cuida de você. Fecha o teu olho, eu vou fazer uma oração neste momento. E logo após o pastor Júnior vai entrar com a palavra. E eu queria te pedir hoje, não viaja pelo Facebook. Não viaja, não saia dessa palavra. Porque Deus quer falar com você de uma forma muito especial. Então eu quero que você esteja ligado, que você esteja atento naquilo que Deus vai falar para você. Amém, amado? Senhor Jesus, estamos diante da tua presença e te louvamos, Senhor, porque tu és o Deus que cuida de nós. Tu és o Deus que tem nos moldado, que tem nos transformado, que tem sarado as nossas feridas. E eu te peço, Deus, que seja uma noite especial, aonde o Senhor já tem colocado uma palavra nos lábios do teu servo. E eu te peço, Senhor, que as mentes nesta noite se fixem a ouvir a tua palavra. Eu repreendo neste momento todos os demônios que procuram perturbar e oprimir as mentes, para que a palavra não entre no coração. Em nome de Jesus, bata em retirada agora todos os demônios que atormentam as mentes, que tampam os ouvidos, para que a tua palavra não seja ouvida. Que em nome de Jesus eles saiam agora. Pai, que as mentes se abram, que o coração se abra, para que a tua palavra, Senhor, possa nascer nesses corações e que hajam vidas libertas, vidas transformadas pelo poder do nome de Jesus. Pai, que a mente, que a atenção de cada um neste momento seja voltada, Senhor, para a tua palavra e que em nome de Jesus muitas vidas sejam alcançadas, que muitas famílias sejam libertas no nome de Jesus. Eu já convido o pastor Júnior, que estará com vocês. Esteja atento, convide os teus amigos, monte a tua sala, que Deus te abençoe. Queridos, a paz do Senhor, que a paz do Senhor possa estar reinando no seu coração. Garotada aí que sempre tem o seu culto de sábado, não perca a oportunidade de cultuar, não. Nós temos agora esse tempo em que não podemos ter culto presenciais, não tem problema. Vamos abençoar as nossas autoridades, o nosso prefeito, vamos abençoar a nossa nação e vamos continuar, sem reclamar, sem abaixar a cabeça. Nós vamos para frente, porque Deus tem muito mais para a nossa vida. A grande oportunidade que Deus nos dá hoje é a oportunidade de cultuarmos ao Senhor. E Deus tem preparado nessa série aqui da juventude. Juventude sempre se reúne no sábado com um propósito de uma palavra forte ao seu coração, palavra de Deus. E hoje nós vamos trabalhar em cima disso. Nós vamos falar da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e nós vamos compartilhar aí o propósito de Deus para a sua vida. Já foi orado, a palavra do Senhor está aqui, e a Leia já fez as devidas considerações, então vamos permanecer firme. Vamos até o final junto aqui, e é uma palavra que eu gostaria que você realmente seguisse até o final. Porque como ela é uma palavra bastante, sabe, séria, uma palavra bem espiritual, sabe, eu queria que você permanecesse conosco até o final. Nós estamos numa série em que tem se falado sobre ansiedade, né? Depressão, ansiedade, uma coisa que tem tomado não só pessoas adultas de idade, mas tem tomado também a juventude. Nós temos visto que isso é um mal que tem tomado até mesmo a juventude. Por isso, neste momento, nós queremos começar trazendo uma palavra para você a respeito de complexos
de inferioridade. Quem nunca passou por algo desse tipo? Agora, nós vamos ministrar neste momento para você a respeito de complexo de inferioridade, e é muito necessário, pautado nesse assunto, que você acompanhe-me, que você ligue, sabe, a linha de pensamento, você escute os testemunhos e você certamente vai ser edificado. Talvez você diga assim, não tem nenhum problema com complexo de inferioridade. Talvez você já provocou isso em alguém. Talvez você já ofendeu alguém. Talvez você, sabe, tem um filho, tem uma filha, e às vezes você precisa ouvir essa palavra para que você realmente tenha entendimento e nunca ninguém sofra ao seu lado com um complexo de inferioridade. E principalmente a você, jovem. Agora eu quero me reportar a você. Você jovem, adolescente, toda a juventude, eu quero dizer assim, o período da juventude é o período em que mais o inimigo da nossa alma, o inimigo, ele atinge, sabe, ou tenta atingir as nossas vidas com setas. Setas que tentam provocar em nossa vida grandes desastres na área emocional. Nós somos tricotômicos, somos corpo, o que você vê é corpo, nós somos alma, a sede de todas as vontades, sentimentos é a alma, e nós somos espírito também. Ou seja, é um espírito que tem uma alma morando num corpo. Nós somos isso. E a alma, ela vai ser o lugar onde tudo que nós vemos, tudo que nós fazemos vai ficar gravado. A alma. Então, a alma talvez é o lugar que nós mais precisamos tomar cuidado. Mas tomar cuidado. Eu sei que esta é a geração que nós nos policiamos muito com relação a corpo, a saúde, o que comer, o que beber e etc. Porém, essa geração também precisa se atentar para a grande necessidade de cuidarmos da nossa alma. A nossa alma é algo que nós precisamos olhar com olhos criteriosos. Beleza? Jovem, me acompanhe. Nós vamos falar aqui a respeito disso, então, nesta noite. E já é noite para nós, né? Começou a cair a tarde, entrar a noite. E nós vamos falar. A primeira coisa que eu quero que você faça é imagine. Imagine a nossa vida se simplesmente nós conseguíssemos transmitir somente a figura, sabe, de pontos fortes da nossa vida. Somente a postura, sabe, de dando risada, feliz, comendo melhor, viajando, bons lugares, com boas amizades, nos melhores lugares do planeta. O que o ser humano quer, naturalmente, é passar a figura, é passar a imagem, simplesmente de que ele é forte, de que ele, sabe, é melhor, ele tem a melhor saída, ele sabe se portar em todos os lugares, todas as horas, da melhor forma possível. O ser humano, ele tem isso dentro de si, ele gosta de passar, entre aspas, a melhor imagem. Ele precisa passar a melhor imagem. Quando chega numa festa, logo, sabe, ele quer passar a primeira imagem, porque nós queremos realmente sempre passarmos uma imagem de que nós somos, sabe, muito bom, nós somos perfeitos, nós sabemos, sabe, nos virar em toda e qualquer situação. Porém, o que nós devemos analisar é que na nossa cabeça, principalmente na cabeça jovem, não é isso que passa. Às vezes, na nossa cabeça, nós estamos querendo deitar, nós estamos querendo, sabe, na nossa cabeça extravasar, estamos querendo arrancar a camiseta, jogar bola, sabe, na nossa cabeça, a cabeça de um jovem, ele tenta passar sempre a postura do melhor, sabe, do que é correto. Mas na maior parte das vezes, são tantas mensagens que estão chegando naturalmente a todo segundo, a todo instante. Pois bem, essa luta vai ser constante. A luta em que eu preciso me portar como sendo uma pessoa boa, uma pessoa que condiz com aquilo que a palavra de Deus diz que eu devo ser. E ao mesmo tempo, dentro de mim, existe naturalmente aquela natureza caída que ficou lá para trás. Nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus, mas naturalmente aquele velho homem sempre quer governar, sempre quer tomar lugar. A luta vai ser constante. Eu sei que realmente nós recebemos Cristo no nosso coração, nós caminhamos numa novidade de vida, porém, a luta,
ela é constante porque nós nos lembramos de festa, nos lembramos de alguns prazeres que tivemos na vida, e isso é o que nós vamos ter que lutar todos os dias. Com a nossa natureza pecaminosa, caída, que ficou para trás, eu preciso ter consciência que eu não vou esquecer isso. Eu preciso lidar com isso com maturidade. Eu preciso trazer ao meu entendimento realmente coisas boas. Eu preciso lidar com o meu entendimento, porque tudo vai nascer no meu entendimento. Romanos capítulo 12, versículo 2, vai dizer, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu preciso lidar com a minha mente. Eu sou deste mundo, mas eu preciso entender que o Senhor, Ele me comprou. Ele me comprou, e o período que eu estou nesse mundo é um período transitório. Logo vou me mudar desse mundo para o lugar que Jesus Cristo está preparando na glória de seu Pai, de nosso Pai. Por isso, eu quero pedir para você, desde o princípio ao final dessa mensagem, esteja olhando com entendimento para entender realmente o que Deus quer falar com você, tratar com a sua vida e com a minha. Amém? Louvado seja Deus. A busca pela perfeição e a falta de amor próprio, elas são as principais causas que levam uma pessoa a se sentir incapaz e inferior. Naturalmente, essa busca pelo homem perfeito, por ser perfeito, e essa busca, sabe, por ser um homem perfeito, ela é necessário ter o amor. Principalmente o amor próprio, porque se você não tiver o amor próprio, muito menos o amor ao próximo. Mas o desejo de ser perfeito, cada vez sermos melhor, sabe? E a falta de amor próprio, isso vai, sabe, causar os piores, sabe, acidentes na nossa vida. Eu quero ser abençoado, então eu preciso entender que eu não posso, sabe, levar de qualquer forma a minha vida. Eu não posso levar de qualquer forma a minha mente, os meus pensamentos, e muito menos eu não posso andar em desamor. Essa semana eu trouxe uma palavra a respeito de amor. Coríntios 13, amor, eu preciso amar tudo. Eu preciso ser uma pessoa satisfeita, eu preciso ser satisfeito com a minha vida, com as coisas, tudo que está à minha volta, eu preciso ser satisfeito. A insatisfação vai causar acidentes na sua vida. Por isso, a introdução desta palavra, eu preciso que você entenda. Eu preciso trabalhar numa reprogramação da minha mente. Eu preciso recodificar a minha mente, a que ela possa ser programada assim como a palavra de Deus diz que eu devo ser. E automaticamente também, eu preciso me policiar a todo momento. E eu preciso me amar. Eu preciso entender que o Senhor me fez assim e o Senhor certamente me escolheu. Foi Ele que me moldou, foi Ele que me criou, segundo a vontade dEle. Amém? Se você está comigo aí, eu quero que você abra em 1 Samuel 1:2. E eu quero começar essa palavra lendo 1 Samuel 1:2. O versículo vai dizer assim: tinha ele duas mulheres. Quem? Eucana. Tinha ele duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha filhos. Vou dizer mais uma vez, versículo 2. Eucana tinha duas mulheres. Na época, esse texto, na época, a poligamia era algo que era aceitável. Nós estamos falando de um texto que está há quase 3.000 anos de nós, muito tempo antes de nós. Então, a época era uma outra. Porém, a ilustração da palavra do Senhor nos diz que Eucana tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Porém, Penina tinha filhos e Ana não tinha filhos. Ana era estéril. E aqui eu quero começar a ilustração dessa palavra dizendo para você assim: não existe um ambiente familiar que não gere alguns transtornos. Não existe ambiente familiar que não gere algumas marcas. Marcas essas que precisam ser tratadas. Todo ambiente familiar, ele vai deixar nas nossas vidas sérias marcas.
Marcas essas que podem ser positivas e negativas. É o que nós vamos falar hoje. Porque marcas negativas, elas vão deixar na vida nossa, sabe, sérias dificuldades que eu vou ter que lidar para o resto da minha vida. Então, o texto bíblico vai falar dessas duas mulheres, esposa de Eucana. E ao longo da palavra nós vamos fazendo aqui uma contextualização dela. A primeira coisa que eu, trazendo aqui ao campo do emocional, ao campo, sabe, da ansiedade e princípio de depressão, eu preciso que você entenda assim. O caminho que nos leva aos complexos de inferioridade, eles precisam ser conhecidos muito claramente, porque se eles não forem conhecidos automaticamente, nós podemos cair, podemos simplesmente nos acidentarmos da nossa vida, perdemos toda a felicidade da nossa vida. Você é um jovem, mas se você não lidar com os complexos da sua vida, esses complexos podem te gerar, sabe, um triste resultado em que você, às vezes, não vai casar. Ou se casar, não vai ser feliz. Ou se tiver filho, não vai fazer os teus filhos realizados e crescer nos propósitos do Senhor. Então, assim, complexos tem tudo a ver conosco, tudo a ver nesse momento. Uma época em que, às vezes, os moldes, as medidas, elas são tão gigantescas que a gente, às vezes, pensa, será que eu vou conseguir ser assim? Hoje não tem, sabe, nada que oculto aos nossos olhos, estou dizendo no reino físico. Ao reino espiritual é diferente. Mas ao reino físico, veja para você ver, um Facebook da vida hoje, uma rede social, Instagram, seja o que for, ele nos leva a termos moldes de um corpo perfeito. Ele nos leva a termos moldes de como viver de uma forma bastante divertida. Ele nos leva aos moldes de um período, sabe, pós-modernidade, em que nós simplesmente podemos viver com tantas coisas, sabe, e com tantas regalias. Há um tempo de facilidades. Há um tempo em que, se a pessoa tiver uma mente sábia, uma mente sadia, se a pessoa for bem instruída, ela naturalmente vai ser muito feliz, porque hoje ela pode viajar para as melhores praias do mundo, hoje ela pode tratar o seu corpo da melhor forma possível, hoje ela pode viver nas melhores casas. Nunca se viveu tão bem como hoje. Nunca se vestiu tão bem como hoje. Nunca se calçou tão bem como hoje. Hoje a rapaziada vive muito bem. Então tudo isso é legal. Mas às vezes esse mundo, sabe, social, online, sabe, esse mundo virtual, é um mundo que às vezes nos passa medidas que às vezes nós não conseguimos colocar em nós mesmos. A medida de felicidade. Quando você vê a figura de uma pessoa no Facebook, você obviamente vai falar assim, essa pessoa é tão feliz, ela é tão feliz, ela só tira foto, olha como ela só aparece sorrindo. É que ela só tira foto sorrindo. É que na maior parte das vezes, os momentos mais raros da vida dela, ela tira dando, sabe, sorrindo, se alegrando, mas às vezes o fato dela postar isso, às vezes é até um desabafo, do tipo ela dizendo, poxa, como eu gostaria de ser feliz todos os momentos da minha vida. Às vezes a pessoa, sabe, ela posta uma foto ao lado da sua família, e às vezes você fala, olha, eu queria ter uma família que nem essa, e às vezes não é a realidade. Às vezes aquela família não é aquilo que está se aparecendo na foto. Por isso eu quero que você entenda que muitas dessas medidas, moldes, em que o mundo atual nos coloca como parâmetro, eu preciso, sabe, olhar isso e buscar muita graça de Deus para viver esse tempo, para que eu não venha, sabe, cair em descontentamento, em insatisfação e viver insatisfeito com tudo, insatisfeito com as coisas, insatisfeito com tudo que está à minha volta. Eu preciso me policiar. E neste momento eu quero começar a falar para você algumas das coisas que nós precisamos tomar muito cuidado, porque são coisas que naturalmente vão criar feridas ou marcas no nosso emocional. A primeira coisa é quando uma pessoa não se sente amada. Quando você não se sente amada, naturalmente você vai ser, sabe, incapaz de amar
ou de confiar em outras pessoas. Às vezes, naturalmente, muitas pessoas estão à sua volta, você tem muitos amigos no Facebook e muito mais, mas só que, às vezes, você não se sente amado ou amada. Quando você não consegue se sentir amado, naturalmente você nunca vai amar uma pessoa. Você vai ter dificuldade de amar a sua família, vai ter dificuldade de amar os irmãos da igreja, a sociedade, vai ter dificuldade de amar, sabe, as pessoas, as decisões. Você vai ser um eterno insatisfeito. Eu preciso, primeiramente, me amar. A Bíblia diz que eu devo amar ao próximo como a mim mesmo. Amar ao próximo como a mim mesmo. Eu preciso me amar, eu tenho que ser resolvido, eu tenho que, sabe, olhar para mim, olhar para a minha história, olhar até mesmo para as coisas que eu fiz e que não foi boa, e entender aquilo serviu para que eu pudesse aprender. Os meus erros me serviram como lição. Então eu preciso me amar. A segunda coisa que eu quero falar, que são coisas que naturalmente vão gerar marcas no nosso emocional, é o excesso de afeto. Naturalmente, isso nós vamos falar um pouquinho mais hoje, mas o excesso de afeto, em contrapartida, é algo que é muito danoso. Às vezes, se olha e vê pessoas que na realidade não têm nenhum afeto. Mas em contrapartida, existe uma outra medida em que as pessoas têm afeto demais. É meu amor, meu querido, abraço, beijo, sabe, cafuné, deita junto, sabe, faz carinho no cabelo. Mas detalhe, às vezes há um excesso disso. E isso também é complicado, porque o excesso de cuidado também vai gerar marcas, sabe, em que, infelizmente, a pessoa, ela pode, não estou querendo dizer que é todos os casos, que nós estamos trabalhando aqui, são pessoas que elas, infelizmente, elas caem nesse problema do complexo de inferioridade, um problema emocional. Mas não estou dizendo que todo mundo que tem afeto, sabe, são muito carinhosos, muito atenciosos. Não estou querendo dizer que todos esses vão ter complexo de inferioridade. É uma classe de pessoas. São pessoas que naturalmente foram, sabe, alvos de alguma seta do inimigo, alvos de algum, sabe, dissabor na sua vida, de alguma crise emocional, e que isso tem acarretado na sua vida prejuízos muito terríveis na área emocional. Mas se você não tem nenhum desses problemas, e nunca vai ter em nome de Jesus, se você não tem, glória a Deus. Louvado seja o Senhor, mas é importante conhecer, é importante você entender para que nunca você deixe alguém sofrendo disso, porque quem sofre de um complexo de inferioridade, só ele, só ela, vai saber o quanto isso é difícil. Neste momento eu quero passar para você algumas causas que vai naturalmente, sabe, trazer o complexo, ou ocasionar o complexo de inferioridade. Você que é jovem, você que é adolescente, você que tem uma casa, sabe, a tua família, você precisa avaliar tudo isso. Família é o nosso porto seguro. Família é certamente o projeto de Deus, é a célula máter da sociedade. Família é tudo realmente dessa terra. Mas eu preciso entender que o relacionamento cotidiano na família, nos estudos, na empresa, sabe, no meu dia a dia, naturalmente vai gerar algum tipos de situações, sejam elas positivas, e se forem positivas, glória a Deus. Mas, naturalmente, vai surgir alguns pontos negativos na nossa vida emocional. Por isso eu quero dizer para você agora, vem comigo, presta atenção, eu vou dizer algumas causas das quais você vai começar a montar agora, sabe, vai começar a montar agora uma equação na sua vida que nós vamos resolver até o final. E nessa equação que você vai montar na sua vida, você vai ver, puxa vida, agora eu estou entendendo por que eu sofro por isso, sofro daquilo. É necessário eu avaliar isso com olhos, sabe, de misericórdia do Senhor. O Senhor quer te curar. O Senhor quer operar na sua vida um milagre hoje. Mas para isso, eu preciso ter um entendimento. Eu preciso ter um entendimento, eu preciso ser um jovem, sabe, um menino, uma menina, você que está me ouvindo, ou pai, mãe, você precisa ser sábio e entender que toda boa libertação na minha vida, ela vai vir primeiramente
pelo entendimento, pela sabedoria. Primeira coisa que eu quero dizer para você que pode causar, nem todas as vezes isso vai causar, mas naturalmente, o fluxo natural disso é causar complexo de inferioridade, gravidez não planejada. Se não for tratada, observada, muitas das vezes até acompanhada, até com psicólogo, se não for acompanhado, ela pode gerar complexos de inferioridade, e não só de inferioridade, vários complexos na vida de um filho. Então é necessário, o acompanhamento, é necessário ler sobre isso, é necessário avaliar, pedir a Deus, Senhor, se há algum tipo de ferimento na minha alma nesse sentido, me cura. E eu vou dizendo mais para você, tentativa de aborto, se você às vezes nasceu de uma tentativa de aborto, posteriormente a tua mãe contou isso, alguém contou isso para você, e você hoje sabe, puxa vida, tentaram me abortar, tentaram me matar antes de eu nascer. Isso vai gerar marcas, é inevitável que isso vai gerar marcas. Eu estou dizendo não para você ser revoltado, escute-me por favor, eu quero que você me escute, para que você entenda que o que eu estou falando não é para você ser uma pessoa revoltada, mas é para ser curado. Eu estou dizendo com causa própria, não na questão de gravidez e de tentativa de aborto, mas eu estou dizendo porque eu, na minha infância, adolescência, eu tive muitos complexos que só foram vencidos com a ajuda do Espírito Santo. Hoje eu acho que não vou falar muito de mim, mas das experiências bíblicas aqui e das experiências até mesmo psicológicas, mas eu quero que você entenda, tudo que eu falar para você aqui, eu já pesquisei, eu já li, muitas coisas eu já vivi na minha vida. Essa própria mensagem que eu estou passando para você agora, eu já vivi ela hoje eu já ministrei ela com a minha família, na mesa. Eu e a minha família, meus 2 filhos, minha esposa, nós ministramos essa palavra na mesa hoje. Então, queridos, você não pode, dizer assim, eu sou melhor que todos esses, eu não tenho nenhum complexo. Olha, analisa pelo menos comigo. Depois, sofrimento fetal. Houve muita dificuldade para você nascer, muita dificuldade para tua mãe engravidar. Às vezes você soube disso e às vezes vem lá um pensamento tipo, olha aí, não era para você ter nascido mesmo. Então, são coisas que eu preciso ter o conhecimento. E aí, tudo isso que eu vou dizer para você hoje, e algumas coisas que o Espírito Santo já vai trazer à tua mente, hoje, até o final dessa palavra, você vai juntar tudo. E nós vamos trazer ao altar do Senhor. Eu vou fazer uma oração no final, porque isso não vai ficar perambulando na sua vida. Nós vamos sepultar no altar do Senhor hoje. Outra coisa, pais que queriam que o filho fosse de outro sexo. Pais que o menino nasceu, mas ele não consegue demonstrar felicidade porque ele queria uma menina. Ou às vezes nasceu uma menina e o pai queria um homem. Ou vice-versa, mãe, é necessário eu avaliar se realmente isso aconteceu. Se você ficar sabendo que isso aconteceu, você precisa trazer ao altar, não leva isso. São coisas que você não deve carregar com isso nos seus ombros a vida toda, tem que trazer para o altar. E mãe, pai, se você está enquadrado nessa palavra, pai, mãe, tem que pedir perdão. Você tem que chorar com os teus filhos. Você tem que vir, quando puder, agora não pode vir para a igreja, na bênção. Nós vamos continuar nas lives. Mas quando puder, vem com o seu filho na igreja. Hoje faz culto com ele aí no lar. Amém? Ei, depressão materna também gera. Morte de algum dos pais. Quantas pessoas nós conhecemos em que ela não tem o pai, não tem a mãe, é órfã? Quantas pessoas que às vezes nunca viu o seu pai? Foi fruto de um relacionamento e o seu pai foi embora, e nunca mais se ouviu falar do seu pai, mora lá não sei na onde. Ei, isso gera marcas. Meu pai, minha mãe que está ouvindo aí, pai e mãe que está ouvindo, eu queria que você entendesse uma coisa comigo. Todo tipo de relacionamento dentro da nossa família vai gerar marcas, ou positivas ou negativas. Coisas ruins que nos faz chorar, que nos entristece muito, naturalmente geram marcas, ou em nós pais ou em nós filhos. Então precisamos avaliar isso. Abandono.
Me lembro que um missionário uma vez pregou aqui na igreja e ele disse que ele foi abandonado no lixo. No lixo. Ele já estava plenamente curado sobre isso. Somente uma pessoa que foi curada, ela pode dizer a respeito disso. Está entendendo? Super proteção. Nós vamos repetir isso algumas vezes hoje, porque nós estamos vindo de uma época em que, sabe, os pais, eles se satisfaziam de uma época lá para trás. Às vezes, estou generalizando o fato, viu? Não leva só para o lado pessoal, eu preciso generalizar, porque eu estou falando para centenas de pessoas. Então, assim, cada um entenda como a palavra vai chegar até você. Deixa o Espírito trabalhar. Mas nós estamos vindo de uma geração em que os pais trabalhavam muito ativos e eles se contentavam muitas das vezes de colocar o seu filho nos estudos e de ver o seu filho se formar numa faculdade, e às vezes, muitas das vezes, isso já trazia contentamento a eles. Trazia contentamento. Muitos pais da geração de hoje têm notado que houve muitos erros, e isso vai ser em todas as gerações. Porque a geração de um pai, de uma mãe, nós erramos. Nós aprendemos no dia a dia. Só não podemos errar de uma forma a não reconhecermos o que nós fizemos. Sempre há tempo para um perdão, para uma reconciliação, mas nós não podemos ser orgulhosos, dono de si mesmo e não voltarmos atrás. Ei, quantas vezes nós vamos ver que a geração de hoje fala: eu faço isso porque lá atrás eu não tive na casa de meu pai, hoje eu deixo meu filho. Hoje nós temos uma geração, me entenda com todo o amor, mas hoje nós temos uma geração sem limites. Às vezes o filho dentro da casa é que manda, ele é que diz a hora que dorme, ele é que diz a hora que acorda, ele é que diz o que tem que comer, o que tem que fazer, o que tem que falar. É uma geração que abriu-se os limites. Isso gera complexo, talvez não agora. E detalhe, no reino espiritual, eu preciso que você entenda isso, no reino espiritual, o inimigo ele se preocupa demais de afetar. Sabe, a mente de uma criança está em formação. A mente de uma criança ela vai ser bombardeada. Por isso, pai, mãe, se você tem um filho e ele está na infância dele, você precisa acobertar o teu filho com cuidados, com leitura da palavra de Deus todo dia. Tem que orar com ele todo dia. Você precisa caminhar com ele todo dia, porque a Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando ela crescer, não se desviará do Senhor. Pai, acompanha seu filho, sua filha. É necessário acompanharmos, andarmos juntos. É necessário. Eu quero que você entenda que muitas coisas que nós vamos hoje estar sofrendo são setas que no reino espiritual foram lançadas na mente de uma criança. E naturalmente o tempo passou. Você cresceu ou você vai crescer. Alguns que já estão, que nem eu, com mais de 40 anos, 44 anos. Alguém que está com 44 anos. Eu, muitas das vezes hoje, vejo uma situação ou outra, eu me lembro. Puxa vida, lá na minha infância, eu me lembro quando lançaram isso sobre a minha vida. E eu tenho que estar rebatendo. Eu tenho que estar aqui simplesmente rejeitando o que é mal. Toda hora reprogramando a minha mente. Toda hora dizendo: isso eu não aceito. Ei, a nossa mente é um lugar onde todos os momentos, sabe, nós precisamos estar vigiando. Quando Jesus fala vigiar e orar, é principalmente no entendimento. Você entende? Eu queria que você, sabe, entendesse que uma coisa que vai trazer muitos traumas, muitos complexos, são maus tratos. Às vezes a criança é maltratada mesmo. Às vezes a gente vê filmes, sabe, vê noticiários de crianças que são espancadas, crianças que apanham demais, crianças que são colocadas a um serviço braçal, sabe, mesmo quando criança, a ter que limpar da casa, cozinhar com 10 anos, sei lá com quantos anos, mas às vezes a gente vê maus tratos em crianças. Não que cozinhar é maltrato, não é isso, mas às vezes há algo, sabe, penoso que é colocado sobre a vida de crianças, e isso vai gerar complexo no futuro. Uma criança às vezes não tem condição de liderar um lar, uma casa, responsabilidades altas. Nós pais precisamos cuidar disso, de não darmos responsabilidades as quais elas sejam fora do limite a uma criança. Precisamos cuidar disso. Deixa eu dizer uma coisa que gera muito, sabe, marcas na nossa vida: abuso físico ou sexual.
todos aqueles que já foram abusados sexualmente, seja com toque, seja aliciado, ou seja, sabe, qualquer outra coisa. São todas as coisas, esse tipo de coisa que não vai destruir a tua moral. Você não pode deixar isso destruir a tua moral. Deus, Ele tem sonhos, projetos. Ele te escolheu no ventre da tua mãe. Na fecundação do óvulo, o Senhor estava ali. Foi Ele que te escolheu. Ele que te escolheu, foi Ele que te separou. A fecundação deu certo quando o Senhor, Ele criou um propósito, uma expectativa em cima de você. Deus tem propósito sobre a sua vida. Não desista, não se frustre. Por mais que você tenha sido, sabe, aliciado no passado, quando criança, ninguém sabe, talvez isso está na tua mente. Porque são coisas que muitas das vezes as pessoas vão levar para quando elas forem, sabe, adultas, para quando elas forem pai e mãe. Muitas pessoas vão viver a vida inteira e não vão dizer, principalmente o homem, não vai dizer que foi abusado. Ei, mas existe cura. Existe um milagre para a tua vida, existe uma solução para a tua vida, ainda que coisas drásticas tenham acontecido na sua vida na infância, o Senhor, Ele te cura, Ele te restaura, e Ele te faz homem digno, mulher digna. Você não pode desistir, você não pode dizer, porque isso aconteceu, agora eu vou ser uma prostituta, um prostituto, agora porque isso aconteceu, eu vou viver uma vida devassa. Não! Terminantemente não. Você não pode definir a tua vida por um episódio que aconteceu. O diabo quer. O diabo quer que você pense assim: isso aconteceu, então agora você não presta, você não serve para mais nada. Mas deixa eu dizer para você, você serve sim, você presta sim. Foi um caso na sua vida, foi uma situação, e uma situação, uma circunstância não vai definir a minha vida. Eu deposito a minha expectativa, a minha confiança no Senhor, e Ele vai reconstruir tudo na minha vida, na tua vida. Você tem que crer nisso. Menino, menina, Deus tem o melhor para a sua vida. A melhor coisa é buscar a força de Deus para falar sobre o assunto. Você sabe quando você vai ser curado? O momento que você tiver força para falar sobre o assunto. Eu vou procurar o pastor, eu vou procurar a missionária Leia, eu vou procurar um psicóloga. Eu vou procurar. Procure. Quando você começar a falar, Deus vai trazer a cura sobre a sua vida. Por que o diabo lança isso no subconsciente? Fica lá na mente, sabe, na nossa mente, no nosso subconsciente. Porque Ele quer que você deixe no mar do esquecimento. Ei, mas o Senhor quer curar. Detalhe, o Senhor não quer te expor. Nunca o Senhor vai te expor, grava isso. Mas você precisa falar, não para todo mundo. Não tem que falar para todo mundo. Você tem que falar para pessoas que são, sabe, capacitadas para ouvir, para orar pela tua vida, para te abençoar e depois esquecer disso. Está entendendo? Glórias a Deus. Ei, além desses sintomas que citei, eu ainda preciso citar alguns outros. Está comigo? Acompanhe. Eu queria que você pudesse ir agora somando isso. Se essas coisas forem apontadas na sua vida, você precisa entender que aí há um indicativo de que você sofre de algum complexo de inferioridade. Você tem algum índice que está apontando para que alguns comportamentos seus venham demonstrar que você tem um complexo. Você está em um patamar emocional que você precisa ser tratado. Você precisa ser tratado, e Deus vai te tratar, o Senhor vai te curar, o Espírito Santo vai te ajudar em tudo. Mas escute o que eu vou dizer. Escute, eu vou citar para você agora alguns sintomas que vão ser muito presentes na nossa vida. Eu falei de causas que elas vão detectar naturalmente o indício de um problema de complexo de inferioridade. Mas naturalmente, uma pessoa que ela tem complexo de inferioridade às vezes não sabe. Às vezes a pessoa fala assim: eu nunca pensei nisso. Vem comigo, nós temos que pensar para ser curado. Não pensar para sair por aí dizendo: agora minha vida acabou. Pelo amor de Deus, vem comigo, nós vamos sepultar tudo no altar hoje. Ei, comece a anotar no seu entendimento. Se está anotando no papel e na caneta, é melhor ainda. Primeiro, sabe, sintoma que você vai identificar na sua vida são
comparam-se constantemente a outros colegas. Ou seja, você constantemente está se comparando. Você está medindo mediante aquele, e você está fazendo comparações. Aí eu não falo igual ele. Aí eu não canto igual ela. Aí eu não ando igual ele. Olha, ele anda retinho. Olha que postura. Ah, eu não sento igual ele. Ah, eu não consigo fazer cálculos, eu não consigo aprender tão rápido que nem ele. Ah, eu não tenho uma namorada que nem ele. Ah, eu não tenho, sabe, essa casa. Ei, para de comparação. Comparação é complicadíssimo. Eu não tenho que ficar me comparando, eu tenho que entender o propósito de Deus para a minha vida. Segundo, por pessoas que com frequência buscam reconhecimento. Às vezes você é jovem, adolescente. E às vezes você é até adulto. Mas você faz uma coisa. Você faz. E você precisa. O teu ouvido, o teu ego precisa. Que alguém chegue e diga: como ficou bem limpo. Maravilha. Ainda bem que tem aqui, tá eu e o Ney aqui. O Ney está me auxiliando. Ei, outra coisa, a opinião dos outros. Eu falei de comparação. Eu não posso viver num mundo de comparação. Ah, eu sou assim, eu sou mais gordo, eu sou mais magro. Não, eu falei também por reconhecimento. Eu não posso fazer as coisas só esperando reconhecimento. Sintoma isso aí. Outra coisa, opinião dos outros. Você sai, mas você está preocupado. O que vão dizer de mim? Olha eu, olha minha barriguinha, olha o meu cabelo, olha como eu estou, olha o meu relógio. Muitas pessoas compram pelo que os outros vão pensar a respeito dela. Você tem que comprar o que você gosta. Você tem que vestir o que você gosta. Você tem que olhar no espelho e é você. Lembra que eu iniciei falando isso? Você tem que comprar alguma coisa, vestir alguma coisa, ser alguém em que primeiramente se satisfaz. As opiniões dos outros, elas são relevantes? São. Principalmente a tua família. Principalmente as pessoas que você ama estão contigo. Principalmente as pessoas que você tem uma consideração muito grande. Mas eu não posso me preocupar, sabe, ter uma ansiedade do tipo: ah, o que aquele homem lá daquela esquina, o que aquela pessoa lá do trabalho vai falar. O que importa é o que a sua família, as pessoas que te amam. E mais do que tudo isso, o que importa é o que Deus está pensando de você. Pergunte, Espírito Santo, qual a sua opinião a isso que eu estou fazendo, vestindo, comendo? Pergunte para Ele. Beleza? Vem comigo. Ei, pessoas que fogem das interações com os demais colaboradores. Pessoas que fogem, sabe, de interações com outras pessoas. São pessoas que às vezes têm medo de serem, sabe, confrontadas. Elas têm um medo em que, se ela perceber que ela está sendo colocada em algum tipo de pressão, ela foge. Ela foge. Ei, eu passei por isso. Na minha infância eu fugia. Eu sentava no último banco da igreja. Quando eu ia na igreja, eu sentava no último banco da igreja. Eu não podia pensar em vir na frente e cantar em um microfone, mas de maneira alguma. Até apelo, eu dizia para você, até apelo. Na hora do final do culto da mensagem eu não vinha. Eu tinha medo, eu fugia. Eu tinha complexo. Enquanto Deus não curou isso, eu vivia fugindo. Do que você está fugindo? Do que você está fugindo? De resolver um problema?
de amar o teu pai, de amar a tua mãe? Você está fugindo do quê? De ir lá e conhecer a tua família. Você está fugindo do quê? De ir lá e enfrentar aquela pessoa e dizer: eu te amo, me perdoa, eu sou falho, eu errei. Nós erramos. Eu já pedi perdão para todo mundo que você possa imaginar. Pedi perdão na igreja, pedi perdão para minha família, já pedi perdão para a autoridade, pedi perdão para tudo. Eu sou falho, eu erro. Mas o pior erro é aquele que a pessoa não se reconhece, não se arrepende. Ei, você às vezes se demonstra sensível a críticas. Alguém fala assim: ei, esse cabelo, ei, essa roupa, essa saia, ei, esse short está muito caído demais. Que isso, está parecendo tudo a bundinha. Às vezes você é sensível à crítica, do tipo: já está me criticando? Só critica eu, porque eu. Será que eu sou bode expiatório? Ei, não seja sensível à crítica. Principalmente as pessoas que te amam, elas vão criticar. E lembre-se que a crítica das pessoas que te amam, elas estão criticando, e não é uma crítica, elas estão fazendo um comentário para que você possa crescer. E lembre-se, as pessoas que mais te amam é as que vão falar. É as que vão falar: essa roupa não combina. É as que vão falar: aonde você está indo não é um bom lugar. As pessoas que vão fazer um comentário para você são as que amam você. Possui improdutividade. São jovens, meninos, meninas. São pessoas que naturalmente elas têm algum complexo dentro dela. Não produzem. Não querem fazer isso, não querem fazer aquilo, não querem limpar uma casa, não querem lavar uma louça, não querem dobrar a cama ou a roupa da cama, não querem, ir no mercado buscar uma coisa para ela mesmo comer. São pessoas que não produzem nada, são pessoas que não fazem nada. Eu venho de uma geração em que na nossa época, me permita, eu sei que comparação é muito danoso, mas assim, para você entender, a geração de hoje, você pega tudo pronto. Você compra um celular de 3 mil reais e você vai amar ele. Legal, se você pode ter, legal. Mas a nossa geração era a época em que a gente pegava madeira e fazia betes. A gente, ia, buscar ali material, os pauzinhos para fazer ali o negócio da Betts, a gente ia buscar, as coisas para formar o campo, para fazer as brincadeiras que a gente gostava de fazer. A gente ia para o rio andando, a gente, ia fazer acampamento, nós íamos andando, levando as nossas trouxas, mas era uma época que ninguém nos levava, era uma época que ninguém fazia para nós. Não que os nossos pais são ruins, mas naquela época era comum. O brinquedo era a gente que fazia. Hoje, as coisas estão muito mais fáceis. Não estou dizendo que é errado você ter um celular e você receber as coisas, mas é necessário colocar na minha mente: eu preciso produzir alguma coisa. Coloca um desafio na sua mente: todo dia eu tenho que produzir alguma coisa. Ou na minha casa ou fora, eu preciso produzir. Outra coisa que eu preciso me atentar: sentem inveja. Você é invejoso? Testar com erros dos outros, isso aqui é danoso. Uma pessoa que ela consegue ver o defeito de todo mundo, ei, não critica ela, mas essa pessoa precisa de cura. Ela fala: tá gordo, o outro tá magro, o outro é narigudo, o outro tá com a calça rasgada, o outro tá sujo, o outro tá fedido. Ele vê o defeito de todo mundo, mas ele não tira a trave dos seus olhos. Eu preciso me atentar que isso é um sintoma. São pessoas que também tendem a ser agressivos. São pessoas que também tendem, a resistir, a mostrar as suas conquistas. Às vezes você ganha uma roupa nova e você fala: eu não vou mostrar porque vão criticar. São pessoas que precisam ser curadas. Às vezes você ganhou, uma motinha nova, você ganhou uma bicicleta nova. Às vezes você está com um celular novinho. Não quero mostrar, porque senão vão criticar. Cura, precisa de cura. Ei, tem medo de tentar. Tem medo de tentar e às vezes por não tentar nunca conseguem fazer nada. Outra causa são pessoas que, geralmente pessoas que têm complexo de inferioridade, elas vão querer dominar outro. E geralmente elas vão querer dominar pessoas no trabalho, na escola, no seu círculo de amizade, pessoas que naturalmente
sofre com algum tipo de abandono, algum tipo de fraqueza, algum tipo de situação que às vezes causa até bullying. Ei, nós não fomos feitos para dominar pessoas, nós influenciamos, mas não dominamos. Outra coisa, são pessimistas. Sempre, vai dar errado, eu não vou porque eu já sei o que vai acontecer. Como é que você sabe? Nem foi ainda. Não seja pessimista. E eu vou dizer aqui agora 3 coisas para encerrar essa parte. E aí eu vou falar da superioridade. Eu vou dizer 3 coisas para você, que se você tem isso, você precisa buscar aconselhamento, você precisa buscar oração. Escute o que eu vou dizer. Você sofre de um problema chamado isolamento. Você não sabe, mas constantemente você se isola. Você não percebeu ainda, mas você gosta só de ficar sozinho. Você se fecha e o teu mundo é o melhor. Isolamento não é bom. Na igreja, você é aquele tipo de pessoa que termina o culto, quando o culto está normal, você termina o culto, todo mundo está ali conversando, fazendo amizade, você se isola. Ei, você precisa de cura. Na casa, todo mundo está fazendo uma coisa, você se isola. Chega parente, chega não sei mais quem na tua casa, e aí você vai para o quarto, você se isola. Na escola, todo mundo comendo a merenda junto e todo mundo brincando, e você se isola. O isolamento, ele vai causar muitas feridas no teu emocional. E nós nos isolamos às vezes porque estamos fora do peso, nos isolamos às vezes porque não gostamos de tal pessoa, que às vezes tem gente que chega, ela se expõe, ela expõe todo mundo, e às vezes você fala assim, eu não quero estar ali, e aí você se isola. Não podemos, temos que ser curados. A outra coisa é baixa autoestima. Eu preciso me gostar. Não importa se está gordinho ou magrinho, não importa se é branquinho, ou se, não importa. Você precisa ter uma autoestima. Oh, maravilha. Oh, que Deus criou. Oh, coisa mais linda. Hoje eu estou maravilhoso, estou bem. Hoje eu vou para mais um dia, porque eu estou muito feliz. Eu amo a minha família. Eu amo o meu trabalho. Eu amo a minha cidade. Eu amo a minha igreja. Ei, eu tenho que ter uma autoestima. Eu faço parte de um bom emprego. Eu estudo numa boa escola. Autoestima. Você já chegou perto de pessoas que ela, ainda que o carrinho dela é aquele carrinho que já saiu de linha há 500 anos, mas ela fala do carro como se fosse o melhor. Ela fala do carro como se tivesse plástico nos bancos ainda. Você já viu aquela pessoa em contrapartida que é pessimista? Ela está com um carro novo. Todo mundo fala, que carro mais top. Topzera, olha só como ele está abençoado, e ele não consegue ver. Meu carro. Esse carro bate a lataria. Esse carro eu não gostei da pintura. Esse carro gasta muito combustível. Tem gente que é insatisfeita. Ei, eu preciso ter uma autoestima. Eu estou bonito, estou bonita. No caso das mulheres, e não tem para ninguém. Melhora a tua autoestima. Olha no espelho e elogia você mesmo. Terceiro, para terminar, a questão dos sintomas. Vitimismo. Tudo você, só comigo. Só comigo. É só comigo. Engordar é só comigo. Emagrecer é só comigo. É só comigo. O desemprego é só comigo. O celular quebrou, é só comigo. Eu sou desastrada. É só comigo. Não é só com você, não. Todo mundo já quebrou o celular. Todo mundo já engordou, já emagreceu. Todo mundo já, teve um dia mal na sua vida. Não seja vitimista. Ei, todos nós já tivemos alguns momentos na nossa vida que a gente não gostou. Mas Deus tem o melhor para a tua vida. Primeira coisa eu falei para você. Coisas que causam complexo de inferioridade e os sintomas para você aprender. Pegou? Coisas que causam na nossa infância complexo de inferioridade e os sintomas. Para mim olhar os sintomas e falar assim, eu preciso ser curado. A primeira coisa é identificar que eu preciso da cura. O remédio nunca vai descer de goela abaixo sozinho. Você tem que querer o remédio. Para isso você tem que entender que precisa do remédio. Porque tem um sintoma de uma enfermidade. Pegou? Agora vai mais rápido, eu quero falar para você. Todo mundo
que tem complexo de inferioridade precisa cuidar, para não gerar dentro de si o complexo de superioridade. Pegou? Não é todos, mas uma boa parcela daquele que tem complexos de inferioridade. Estamos falando do nosso emocional, estamos falando de uma série de depressão e ansiedade. E todas as pessoas que geram, ao longo do seu geracional, elas vão criar o complexo de inferioridade, sem desejar, é óbvio. Mas essas pessoas, num bom grupo delas, vão gerar dentro de si superioridade. Ei, o complexo de superioridade está relacionado ao de inferioridade. Na realidade, trata de um mecanismo do subconsciente de defesa de cada indivíduo. Trata de uma defesa em que aqueles que sofrem do complexo de inferioridade, eles naturalmente vão desenvolvendo na sua mente, no seu cotidiano, nas coisas que você faz. Naturalmente você vai desenvolver em algumas áreas da sua vida uma superioridade. Ei, isso é muito terrível. As pessoas com esse complexo projetam, sabe, as suas características negativas em outros, que julgam ser fracos e inferiores. Normalmente, essas pessoas, que elas são taxadas com esse mal da superioridade, é um complexo, sabe, é um mal no seu emocional. Elas são taxadas de arrogante. O que é o arrogante? O arrogante, ele se acha superior a todos. Ele chega e ele é o bambambam. Às vezes ele está escondendo traumas da sua infância. Ei, o prepotente são pessoas que abusam da sua posição. Prepotente. Às vezes ele é um ditador, às vezes ele de maneira alguma permite alguma coisa diferente porque ele está escondendo um trauma dentro de si. Ei, tem o insolente. O insolente é aquele tipo de pessoa com complexo de inferioridade que desrespeita pai e mãe. Você precisa ser curado. Você levanta a voz para o teu pai e para a tua mãe, você tem que ser curado. Isso é desrespeito, é insolência. Você precisa ser curado. Você não pode ver uma situação na igreja que você critica este pastor, essa igreja, esse ministério de louvor, essa política, esse coronavírus. Irmão, se submeta, não desrespeite ninguém. Orgulho, isso é um conceito exagerado de si mesmo. O orgulho é a ausência absoluta de humildade. Pega comigo isso. São pessoas que têm, sabe, naturalmente um complexo que foi gerado do próprio complexo de inferioridade, ou não, mas precisa ser tratado. Essa pessoa, ela geralmente, ela vai despertar também em si um conceito de vaidade extremamente danoso. Um conceito de vaidade do tipo, se não tiver naqueles conformes, se o cabelo não tiver tudo para esse lado, ele não sai. Daquele tipo que se cair um pingo d'água no cabelo da moça, ai, agora mexeu com a minha chapa, agora a pessoa simplesmente não aceita mais, ela volta para casa, perdeu a noite. Ei, cuidado com a vaidade excessiva. Cuidado com o cuidado excessivo do corpo. Cuidado com, sabe, a vaidade. Ou seja, a vaidade é o cuidado exagerado da aparência, pelo prazer ou com o objetivo de atrair a admiração e elogio de outros. Isso é vaidade. Eu preciso sim perguntar para meu pai, para minha mãe, para minha família, para as pessoas que eu amo. Eu preciso perguntar como é que eu estou. Mas eu não posso ter uma neurose do tipo se tornar vaidoso a um extremo. Ei, eu quero dizer para você agora, estamos caminhando para o fim e nós já vamos orar com você. Eu queria que você recebesse a oração. Qualquer causa que tem trazido a você o complexo de inferioridade, de sofrer, e quem sofre de inferioridade é danoso. Ou se simplesmente você sofre o problema da superioridade, tudo você, sabe, é um orgulho, é uma prepotência, sabe, tudo na sua vida, você precisa ser curado nesta noite, deixar aqui no altar. O terceiro tópico dessa palavra, eu quero dizer para você, livre-se do complexo, ou de inferioridade ou de superioridade. Livre-se dos complexos. Você precisa se livrar. São traumas da nossa alma que precisam ser curados. E ela vai ser curada principalmente pela pregação.
Se você é daquele apaixonado por pregação, você vai ser curado. Se você é daquele apaixonado pelo conselho bíblico, você vai ser curado. Se você é daquele que recebe oração sempre, você já está sendo curado. Amém? Livre-se. Para eu ser livre de todo complexo, eu preciso parar de comparações. Eu preciso parar. Eu preciso parar de olhar no Facebook e falar, eu tenho que ser que nem aquela modelo. Eu tenho que ser que nem aquele rapaz, aquele ator. Ei, eu preciso ter a identidade que o Senhor sonhou para a minha vida. Segunda coisa, para mim ser livre, eu preciso reconhecer o meu valor. Eu preciso reconhecer quem eu sou em Cristo Jesus. Eu preciso reconhecer o porquê que o Senhor me trouxe. Eu preciso descobrir, sabe, os projetos, planos de Deus sobre a minha vida. Eu preciso, sabe, ter segurança nisso. Eu preciso reconhecer o meu valor. Quando eu reconheço o meu valor, sabe, eu vou simplesmente ser mais abençoado. Eu vou vencer esses complexos. Eu preciso reconhecer o meu valor. Valorize suas conquistas, celebre. Começa a partir de hoje com as pessoas que você ama, com as pessoas que você tem segurança. Faz que nem a gente quando vai falar em público. Faz que nem a gente quando a gente vai pregar no lugar. É bem mais diferente. Aí você, às vezes, fica um pouco perdidinho ali. O que a gente faz é uma técnica. Nós escolhemos algumas pessoas que nos passam segurança. Tem pessoa que o olhar dela passa segurança. A gente olha para aquela pessoa que passa segurança. E aí a gente vai se fortalecendo. Olha para o outro que passa segurança. Ei, com as tuas conquistas, celebre com as pessoas que te passam segurança. Ei, reveja todas as suas crenças. Reveja. Eu preciso rever as minhas crenças. Nós vamos ver, sabe que, por último, eu preciso produzir algo. Existe um ditado por aí que diz que o trabalho dignifica o homem. E o trabalho dignifica o homem mesmo. Sabe, o trabalho é digno. Ele causa elogio, ele causa recompensa, ele causa, sabe, um respeito. E eu preciso frutificar. Eu preciso trabalhar. Eu preciso fazer alguma coisa. Se você é muito novo e às vezes você está ganhando muito pouco, não se desanime com isso. Você está formando, sabe, uma profissão sobre a sua vida. O importante é você estar fazendo. É melhor estar fazendo uma coisa ganhando pouco do que não fazendo nada. Amém? Eu estou terminando essa palavra, mas eu queria concluir para você dizendo assim. Quando eu tenho um complexo de inferioridade, é como uma obra de arte. Pense num quadro muito bonito aqui estampado. Pense naquela pintura mais linda que você possa imaginar. A mais linda pintura que você já viu. E quando você olha para ela, você começa a criticá-la. Você começa a dizer essas pinturas não são reais. Essas pinturas não foram belas, não foram bem feitas. Sabe, esses traços estão errados. Você começa a criticar. Quando você começa a desfazer de uma obra de arte, você precisa entender que por trás daquela obra de arte existe um artista, existe um escultor, existe um arquiteto, existe um construtor. Quando você está criticando aquilo, você está criticando uma pessoa. Quando você olha para o teu espelho, é isso que eu quero dizer. Quando você olha para o espelho e fala, eu não presto, eu não devia ter nascido. Ai, o meu corpo, a minha vida. Ai, esse jeito de falar. Quando você não reconhece a obra de arte, você está desdenhando do próprio Deus. Você está desfazendo daquele que pintou você com o maior carinho. Eu queria que você nesta noite reconhecesse a grande obra de arte que é você. Amém? E eu queria que você olhasse para o versículo 12 do texto que eu li para você hoje. 1 Samuel 1:12. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Portanto, Ana no seu coração falava, só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Ei, Eli, o sacerdote, passou por ali, né? E ele passando por ali, ele viu que Ana era a mulher que não podia ter filhos. Ana era aquela que era estéril. Penina, por enquanto, tinha filhos, ela não tinha. Mas ela reconheceu, fez um voto ao Senhor, orou ao Senhor, e ali ela estava,
numa luta interior ela estava. Porque ela mesmo disse ao sacerdote: eu sou atribulada de espírito. Ela estava querendo dizer: eu tenho complexos. Ela estava querendo dizer: eu sou desfavorecida. E o que essa mulher falou ao sacerdote: eu não estou embriagada. Eu não estou. Ei, o que eu quero passar para você nessa palavra é a conclusão dessa mensagem. Eu preciso reeditar a minha mente. Eu preciso trabalhar na reedição de tudo aquilo que foi construído na minha vida. Há coisas que são boas e eu preciso mantê-las. Há coisas que disseram a nosso respeito e eu preciso manter. Mas há coisas que eu preciso reeditar. Do tipo, sou feio, sou gordo. Do tipo, sou orelhudo, sou narigudo. Do tipo, sabe, não vai dar certo, não vai construir nada, não vai, sabe, frutificar. Não vai ser ninguém, não vai casar. Palavras que lançam são verdadeiros bullying na nossa vida. Você precisa reeditar isso. Ana se assentou e ela estava mexendo os lábios. Ela estava falando consigo mesmo. Ela estava falando e Deus estava reconstruindo ela. Deus estava mudando a história, porque ela daria a vida ao maior juiz, Samuel. E ela estava simplesmente ali dizendo: Senhor, eu não sou estéril, eu não sou estéril. Eu penso que ela estava dizendo: eu não sou estéril, eu não sou desfavorecida. Eu vou gerar um filho, eu faço um voto contigo. Se esse filho nascer, eu não vou deixar que passe a navalha sobre a sua cabeça. Senhor, eu posso vencer, eu vou vencer. Eu posso gerar filho, eu vou gerar filho, eu vou gerar filho. Você precisa lutar. Você precisa reescrever a tua história. Você precisa reescrever o que disseram a teu respeito. O que disseram a teu respeito não vai definir o teu futuro. O que vai definir o teu futuro é você tomar uma decisão agora e dizer: a partir de hoje, eu vou mudar a minha história. Quantos complexos eu já tive na minha vida. Quantas vezes eu já tentei o suicídio. Me lembro de uma vez eu botei um carro a uma velocidade extremamente fora do comum. E eu disse: hoje eu vou embora. Era complexo, era vontade de morrer, era vontade de sumir. Não tinha, sabe, vontade de me relacionar, de me envolver com pessoas, sabe, de ter amizade com pessoas. Tinha dificuldade de me envolver. Eu tinha crises. Mas um dia na minha vida o Espírito Santo entrou e ele disse: Júnior, eu quero mudar a tua história. Eu preciso mudar a tua história. A tua história não tem final feliz sem mim. O Espírito disse: Júnior, eu quero te ajudar. Nesta noite, o Espírito Santo quer te ajudar. Ele quer reescrever a tua história. Ele quer fazer como Ana, reeditar todas as coisas que foram ditas a teu favor. Se disseram que você é estéril, você não vai ser mais estéril. Se disseram que não vai dar certo, a partir de hoje vai dar certo. Se disseram que você, sabe, não poderia cursar uma faculdade, você sonhava com medicina e você falou: eu quero ser um médico, e alguém falou lá atrás na tua infância: médico, você é filho de pai pobre, nunca vai ser médico. Deixa eu dizer uma coisa para você. Podem até ter lançado uma palavra na tua vida dizendo que você não vai conseguir, não vai vencer. Mas nós estamos aqui hoje para reescrever a história. Não importa o que tenham dito a teu respeito, importa o que Deus pensa a teu favor. Grava isso, pelo amor de Deus. Estampa isso na sua vida. Não importa o que tenham dito a teu respeito, importa o que Deus pensa a teu favor. Eu estou encerrando. Eu queria orar com você. Quais são os traumas? Quais são as feridas? O que disseram de você? Você é inferioridade, ou seja, complexo de inferioridade? Ou você está com orgulhos, prepotência, uma soberba, uma altivez, sem controle? Complexo de superioridade? Deus quer curar você hoje. Eu não tenho muito tempo, eu preciso encerrar. Mas eu queria que você abaixasse a cabeça onde você está. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração onde você está. Ou se não puder colocar a mão no coração, não importa. Importa que você, neste momento, se você puder, leve os teus pensamentos, que eu vou pedir para o Espírito Santo. Eu não posso estar aí. Eu não tenho esse poder de estar aí, junto com todo mundo. Mas o Espírito Santo pode. Ele curou a minha vida. Eu sou fruto de uma cura de complexo profundo de inferioridade.
Na minha família tem vários casos de cura de inferioridade. Eu vejo na minha família hoje, minha esposa, meus filhos. Eu vejo uma família abençoada, mas eu fui curado. Muitas pessoas que eu conheço, muitos pastores, muitos amigos, muitos jovens foram curados. Hoje eu posso dizer para você, nós fazemos parte de uma juventude em que eu tenho muitos amigos, primos, irmãos em Cristo, que tinham tudo para dar errado. Todos disseram todo tipo de palavra dizendo a respeito de mim, a respeito de amigos meus, irmãos, primos meus. Hoje, a geração que nós fazemos parte, de pessoas que era para dar tudo de errado. Hoje, eu tenho irmãos e irmãs, eu tenho primos, primas, que pastoreiam, que são missionários, que são servos de Deus, que cantam em ministérios de louvor, aqui, Curitiba, Ibaiti, Paraná, em vários lugares. Eu tenho amigos, irmãos, parentes no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro, no Mato Grosso. Eu tenho pessoas que são amigos nossos, que nunca ninguém disse, olha, essa pessoa vai dar tudo certo. Pelo contrário, disseram, rapaz, esse camarada vai dar o que na vida? E Deus mudou a história de tanta gente na minha vida, tantos amigos, tantos irmãos. Eu não tenho tempo para contar para você. O dia que você quiser, me procure e fale, pastor, conta umas histórias aí de pessoas que tinham tudo para dar errado e deu certo. Eu vou lhe mostrar uma lista de pessoas que Deus mudou a história delas. E no meio delas estou eu, que Deus pode mudar a história. Eu estou falando aqui para você hoje, não porque sou melhor do que você, mas porque eu aceitei aquele que podia, sabe, mudar o meu futuro, reescrever a minha história. Ele quer reescrever a tua história. Feche os teus olhos. Espírito Santo, traz a memória. Traz a memória. Traz a memória, Senhor. A tua palavra diz, quero trazer à memória aquilo que me causa esperança. Traz a memória a infância, a juventude e até mesmo a gestação desse menino, dessa menina. Traz a memória. E eu sei que o trazer a memória do Senhor não é para dor, mas é para cura. Traz a memória. Traz a memória, ó Deus, algum tipo, Senhor Deus, de situação, de abandono, de tristeza, algum tipo, Senhor Deus, de palavra lançada, algum tipo de comportamento, algum tipo de atitude, algum tipo, Senhor Deus, de penalidade que aplicaram sobre uma pessoa ou outra, e que agora, Senhor, essa pessoa está ó Deus, em uma situação de complexos de inferioridade. Senhor, que o Senhor esteja neste momento sondando o coração de cada um. E aonde houver um complexo, aonde houver uma ferida, aonde houver uma causa, eu profetizo neste momento, Senhor, está sendo colocado diante de Ti no Teu altar. Cura, Senhor, lapida, transforma, opera um milagre na vida desse rapaz, dessa moça. Eu profetizo assim como Tu reconstruíste a história de Ana. Tu fizeste Ana também ser, ó Deus, favorecida, fez de Ana também ser reconhecida e lembrada até hoje. Assim como Tu fizeste de mim e de milhares de pessoas. Espírito Santo entra na vida desse rapaz, dessa moça, e começa a reeditar a história. Reeditar a história. O que disseram a respeito dela não importa. Importa o que o Senhor vai determinar na vida de cada um deles a partir de agora. E eu profetizo isso no nome de Jesus. Que Deus te abençoe. O Espírito que está em mim testifica com o meu Espírito de que há pessoas que foram curadas hoje. Há pessoas que vão buscar ajuda a partir de hoje. Há pessoas que antes pensavam que nunca ia dar certo. Mas hoje Deus começa a reeditar a sua história. Que Deus abençoe. Um beijo no seu coração. Nós lhe amamos no profundo do nosso coração.